noite, queridos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto de celebração da Segunda Igreja Batista da Posse. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar. Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez estamos aqui e podemos falar contigo. Ó Deus querido, obrigado, ó Pai, por mais uma semana, ó Deus, que se inicia. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Ó Deus querido, abençoe a cada pessoa que está ouvindo agora, assistindo, ó Deus, este culto. Ó Deus querido, abençoe, ó Pai. Derrama as tuas bênçãos e as tuas misericórdias sobre a vida de cada um de nós. Pai querido, queremos te pedir agora que o Senhor receba este culto com um cheiro suave no teu trono sagrado. Tudo nós te pedimos, ó Deus, tudo nós te agradecemos, sabendo que nada merecemos de ti, mas em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. A palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, ser reconhecido por Deus. O Senhor conhece a voz dos verdadeiros adoradores, conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. E nós vamos agora adorar o nome do nosso Deus. Continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus com um ministério de louvor. Ser reconhecido. Aleluia. Apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os seus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo e habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os seus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo e habilitado pela unção. Sabe todos os seus dias que pra vida e para a morte eu vou
conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou para servir no seu altar. Me separou, me marcou para servir, para servir. Aleluia, glória a Deus, como é bom louvar o nome do nosso Deus. Amém, queridos. Você completou mais um ano de vida durante esta semana? Você fez aniversário. Então a sua igreja, a Segunda Igreja Batista da Posse, quer orar por você. Nós vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele te concede. Então feche seus olhos, queridos, e vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Ele que derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida. E eu quero convidar para fazer esta oração a nossa querida jovem Nicole. Nicole, ore a Deus nesse momento. Entregue, querida, as vidas de todos os aniversariantes desta semana nas mãos do Senhor. Vamos orar. Boa noite, tribo da Posse. Estou aqui para parabenizar os aniversariantes da semana e eu desejo toda a felicidade do mundo. Feliz aniversário, que Deus venha abençoar a sua vida, te dando muita saúde, muita felicidade, tá bom? Vamos orar então. Oremos, Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, eu estou aqui diante de Ti para Te agradecer por tudo que tem feito por mim e pelos meus irmãos. Abençoe cada família, Senhor, que está aqui comigo orando neste culto, Senhor, que você esteja com eles. Minha oração neste dia, Senhor, pelos aniversariantes da semana, Senhor. Venha abençoando cada um deles, Senhor. Essa bênção é especial para eles, essa oração, Senhor. Que chegue no coração deles, Senhor, que eles possam se sentir felizes, Senhor. E que tudo corra bem na vida deles, Senhor. Neste dia eu peço muita saúde, muita paz, muita felicidade. Que ele não possa desistir dos seus caminhos, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que tem feito na minha vida e na vida do meu irmão. Abençoe os aniversariantes, Senhor, dessa semana, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Beijo. Amém, glória a Deus. Queridos, nós temos dito aqui todos os domingos que a nossa igreja está de portas fechadas, porém ela não parou. A nossa igreja está a todo vapor. Todos os ministérios estão trabalhando. E durante o mês de agosto até o segundo domingo de setembro, o Ministério de Jovescente está trabalhando. Eles estão tendo reuniões, oração semanal, vários eventos que eles estão fazendo. E eles estão também responsáveis pela EBD, pela Escola Bíblica Dominical. Eles estão dirigindo e estão ministrando as aulas. Os jovens estão, cada domingo eles estão ministrando as aulas da EBD. E tem sido uma bênção. Nós queremos aqui, em nome de toda a nossa igreja, parabenizar a você jovem, a você adolescente e aos seus líderes, Mano e Camila, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. E agora nós vamos assistir a uma apresentação dos nossos queridos jovescentes. Vamos assistir. Esta música
que lindo, não é? Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Você está preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para ser ministrado sobre a sua vida nessa noite? Não está? Então prepare-se. Abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, para nos falar, para ser ministrado sobre as nossas vidas através da instrumentalidade do nosso querido Pastor Wagner. Com a palavra, Pastor Wagner. Olá, queridos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja uma realidade na vida de cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem. Chegamos aí a mais um final de semana. Espero que a semana que terminou no dia de ontem tenha sido uma semana de bênçãos para você. E agora esse nosso encontro, sempre no início da semana, sempre no domingo à noite, onde a gente vai atualizar, não é, as coisas que vêm acontecendo na nossa igreja e buscando na palavra de Deus sempre uma orientação para a semana que se inicia. Eu lembro a vocês que a gente já completa na próxima semana, no dia 15, 6 meses de afastamento do templo. Ou seja, há 6 meses não conseguimos realizar o nosso culto presencial em nosso templo, por conta, você já sabe, dessa pandemia do Covid-19, da necessidade, então, do distanciamento, ou melhor, do isolamento social. Mas eu tenho uma boa notícia. Quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que no próximo dia 20, depois de analisar, né, tudo aquilo que vem acontecendo, você já sabe, desde o primeiro dia lá do nosso afastamento, no dia 15 de março, o pastor sempre tem dito que acompanha diariamente os números, acompanha o que vem das autoridades, né, administrativas e principalmente das autoridades da área de saúde, para pensar num momento mais adequado para o nosso retorno. E olhando tudo, ponderando todos os prós e contras, cheguei à conclusão, depois de orar, que o dia 20 próximo seria, né, uma data oportuna para o nosso retorno ao templo, para o nosso culto presencial. E aí eu quero lembrar a você que nós teremos algumas, né, novidades, algumas restrições e algumas coisas precisarão ser tornadas agora uma prática contínua na igreja, pelo menos nesse início. E do que eu estou falando? Bom, eu estou falando daquele cuidado que a gente tem que ter ao participar do culto de usar máscara. Ah, pastor, mas máscara é muito incômodo, né? Eu não consigo respirar direito, eu fico, né, ali me sentindo, né, com um pouco de mal-estar. Sim, meu irmão, eu entendo tudo isso, porque o pastor também sente tudo isso e precisa usar a máscara, né, cotidianamente. Mas é imprescindível. As autoridades dizem que a gente não pode abrir mão da máscara, e realmente já ficou comprovado que ela é bem eficiente, que ela ajuda bastante na prevenção e principalmente no contágio. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é cuidar da higienização. Então, quando chegar para participar do culto, você vai ser convidado a usar ali um álcool em gel para higienizar as mãos. Isso vai ser para que todos, né, fiquem um pouco mais seguros. E a gente vai também lembrar que o contato físico deve ser evitado ao máximo. Ou seja, sei que você está morrendo de saudades, o pastor também está, mas aquele abraço apertado, aquele beijo, não vai poder acontecer nesse primeiro momento. A gente vai ter que fazer o esforço para conseguir se conter, não é? E cumprimentar o irmão de maneira assim um pouco mais solene, um pouquinho, né? Você bate lá o cotovelo, você dá lá um toque, né, no punho, mas você não pode, né, abraçar, beijar, e a gente vai tentar também manter ali, né, uma certa distância, uma distância considerável entre as pessoas. Por que isso, pastor? Tudo prevenção, tudo para preservar, né, a sua saúde. O objetivo é esse, é manter você seguro e saudável. Nós teremos também, né, álcool disponibilizado nos banheiros, nas áreas comuns,
e a gente vai tentar fazer um culto dinâmico. Isso não quer dizer que esse culto vai ser com pouca qualidade, que a nossa adoração, o nosso louvor, né, vai ser prejudicado, não. Mas nós vamos fazer um culto, né, mais enxuto, para que você permaneça o menor tempo possível para prestar o seu culto, né, a Deus com qualidade. Agora tem um detalhe: desde o primeiro momento, o pastor disse que só voltaria quando pudesse receber a todos sem nenhum tipo de distinção. Pois bem, essa é a ideia, né, inicial. Todos podem participar. A igreja não está ali, né, elegendo grupos que possam ou não estar presentes. Todos, a princípio, podem estar presentes. Contudo, essa decisão é sua, né? Se você se sente seguro à vontade para vir participar, vai ser um prazer recebê-lo. Mas se você não se sente seguro, se você ainda tem dúvidas e prefere se resguardar um pouco mais, não há problema nenhum. Não se preocupe, né, de maneira nenhuma, o pastor não vai ficar chateado, os seus irmãos, né, não vão ficar chateados, ninguém vai lhe criticar por isso. Não, pastor, olha, eu prefiro esperar um pouquinho mais, né? Eu sei que a gente já está há 6 meses aí com essa distância, né, obrigatória, mas eu ainda prefiro esperar um pouco mais. Eu estou receoso. Problema nenhum, meu irmão, fique bem tranquilo quanto a isso, né? Agora, que fique bem claro, a igreja não está proibindo ninguém de participar dos cultos. Só diz que esses cuidados que a gente já elencou aqui serão necessários. Mas claro, se você está se sentindo mal, se você tem lá, né, uma comorbidade que pode te trazer um prejuízo maior, se você nesse dia, pô, pastor, eu estou com uma febrezinha, não estou... Meu irmão, fique em casa. Não há problema nenhum, você não vai aborrecer o Senhor, tenho certeza, não vai aborrecer o pastor, não vai aborrecer os seus irmãos. A gente entende perfeitamente isso. Você é a pessoa que vai dizer, né, do tempo certo para retornar à nossa comunhão, à nossa atividade lá no templo. Então, não se esqueça, não é no próximo final de semana, o próximo final de semana é dia 13, é no outro, no dia 20. E a gente faz isso olhando para ali os números, olhando para a posição das autoridades, olhando para o que já tem acontecido. Você tem percebido aí que já há praticamente, né, uma normalidade no comércio, em outras atividades, entretenimento. As escolas, inclusive particulares, já começam no próximo dia 15 a retornarem, né, para as suas aulas. As escolas públicas ainda não, porque há ainda ajustes a serem feitos, mas o que a gente chegou à conclusão é que dá para voltar com alguma segurança no próximo dia 20. Então, se você estiver, né, dentro dessa possibilidade, estiver seguro para fazer isso, vai ser um prazer te receber, né? E o horário certinho a gente ainda vai combinar ao longo dessa semana e da outra, para ver, né, aquilo que fica melhor para todos nós. Outro detalhe importante que não podemos esquecer é que inicialmente começaremos apenas com o culto vespertino no domingo, ou seja, só no domingo à noite. Não teremos escola bíblica dominical presencial e nem culto na quarta-feira, né, oração e palavra. Vamos começar de maneira, né, bem tranquila, observando ainda os acontecimentos, para depois, de forma gradual, a gente ir retomando todas as atividades, tá certo? Muito bem, você já sabe, vamos lembrar, próximo dia 20 à noite. Queridos, eu quero também lembrar a você que a gente sempre faz aqueles pedidos de oração aqui no nosso bate-papo, e a gente gosta de trazer os resultados, né? Em alguns momentos a gente diz, olha, estamos aguardando aí o desfecho, em outros momentos já temos o desfecho, em outros momentos, olha, ainda não foi possível realizar aquilo que, né, estava sendo desejado, mas você, de qualquer maneira, continue a orar por todos os irmãos, né, que a gente tem disponibilizado aqui o nome para que você faça isso no seu momento particular de oração. A igreja já faz isso de maneira coletiva. São vários cultos de oração, vários momentos de oração ao longo da semana. Mas eu sei que você faz isso diariamente. Então lá, no seu, né, momento de sós com Deus, você entrega também esses irmãos nas mãos do Senhor, né? Não se esqueça de orar por seus irmãos e também pela vida do pastor. Eu gostaria de bater um papo com vocês hoje, e sempre dentro daquilo que a gente tem feito desde o primeiro momento lá, quando iniciamos, né, esse trabalho pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que é trazer sempre um tema que envolveu a igreja durante a semana, ou uma experiência que o pastor, né,
viveu durante a semana com algum membro da igreja ou relacionado à igreja, para dividir com você aqui e a gente buscar na palavra de Deus ali, né, um amparo, buscar na palavra de Deus ali uma ajuda para entender melhor o que aconteceu e buscar no Senhor ali informações como caminhar daqui para diante, não é isso? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou trazer aqui para a gente um bate-papo, levando em conta alguns eventos dessa semana, né, que terminou, para ajudar a gente a começar essa, né, nova semana aí, já bem alertas, bem espertos aí acerca da vontade do Senhor para a sua igreja. E essa semana foi uma semana interessante, como todas as outras, né? Essa que passou teve algumas nuances interessantes na igreja que eu gostaria de abordar aqui rapidamente, sempre à luz da Bíblia, mas eu gostaria de primeiro conversar com você aqui para a gente, né, dar um norte. E a semana foi, assim, eu poderia chamar de semana da palavra, né? Palavra em todos os aspectos. A gente abordou a palavra de Deus, mas a gente ouviu palavras também, algumas, né, que trouxeram alguma dificuldade, mas já solucionada, outras que não foram ditas, né, e causaram estranheza, mas eu quero reservar aqui uma palavra de ontem, do dia de ontem, no sábado, né, muito interessante. Eu vou dividir essa experiência com você. Ontem, no finalzinho do dia ali, né, iniciozinho da noite, eu, né, estava com alguns afazeres ali no momento, distraído, não estava podendo, naquele momento, distraído com uma outra atividade, atender o telefone. Mas o meu telefone sempre fica mais ou menos próximo ali. Então ele começou a tocar, né? Mas você já sabe, o pastor usa óculos, você está vendo aqui, para leitura isso é necessário. E eu estava um pouco distante do telefone, mas olhei para a tela para ver se conseguia ali perceber quem é que estava me ligando. Não foi possível, só consegui perceber que era uma chamada de vídeo, né? Mas naquele momento eu não podia largar ali o que estava fazendo para atender o telefone. Aí passou, né? A ligação caiu, houve uma insistência numa segunda chamada, eu também não pude atender, e logo em seguida veio uma, né, mensagem de voz. Aí, como eu percebi que era uma mensagem de voz, eu estiquei o braço, eu consegui fazer isso, dei um toque ali na tela para ouvir, né, o que a pessoa estava dizendo e tentar identificá-la ali pelo som de sua voz. Foi muito interessante o que eu vi. Foi uma frase curtinha, mas que encheu o coração do pastor de alegria, né? Uma frase que disse assim: "Pastor, sou eu." Você sabe quem é que fala assim? Quem fala assim é o Vitinho, né? O Vitor Hugo, o neto da nossa querida irmã Débora Vicente, né? O Vitinho, aquela figura tão amada da igreja. Você sabia que o Vitinho agora está nas redes? O Vitinho ganhou um tablet, ele tem Zap, vejam vocês, hein? Ele tem Zap e ele ontem me mandou, primeiro tentou me fazer uma chamada de vídeo, depois, né, me mandou uma mensagem de voz. Olha, o pastor ficou muito feliz quando viu aquilo ali, né? E logo depois que tive a oportunidade, eu fiz uma chamada de vídeo para ele, mas ele estava meio chateado, meio contrariado, porque naquele momento ele estava aqui, tinha que ir embora da casa da vovó, voltar para sua casa, e ele não estava nada feliz, né, com a ideia de deixar a casa da vovó. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou contando isso para você? É muito interessante quando a gente olha para a realidade da caminhada cristã, da vida, né, propriamente dita, e a gente vai perceber que a vida é um eterno aprendizado, que a vida é dinâmica, né, que a vida ela é, né, um fazer diário. E olha só, o pastor, né, com 55, já cascudo, já rodado, pastor que já vivenciou muita coisa, mas é praticamente um analfabeto digital. E aí o Vitinho, né, quando tem idade ainda, muito pequenininho, trocando ainda as letras, com dificuldade de pronunciar algumas palavras, ele consegue manusear essa ferramenta melhor do que o pastor. Ele consegue dar aula ao pastor, né, de utilização das ferramentas digitais. Isso me trouxe à memória um texto muito interessante do sempre, né, muito generoso apóstolo Paulo em compartilhar as suas experiências conosco e deixá-las registradas na Bíblia Sagrada, dessa ideia
de uma vida, de uma convivência dinâmica, de uma existência, né, que se constrói diariamente, a gente nunca está pronto. E aí eu fui perceber que uma frase, né, corriqueira aí, popular, que diz que a vida, né, é uma eterna construção, e eu cheguei à conclusão que isso é verdade, né? A gente vai caminhando, a gente vai observando, a gente vai sofrendo um pouco, se alegrando um pouco, mas a gente vai aprendendo um pouco. Isso é, né, muito necessário. Infeliz é aquele que não consegue aprender, né, com as lições que a vida dá diariamente a todos nós. Mas você que é um seguidor de Jesus, você que ama a Deus, olhando para a Bíblia, sabe que isso é muito importante. Aprender é sempre muito importante, porque Jesus rejeitou vários títulos. O único título que ele não rejeitou nas Escrituras é o de mestre, né? Aquele que pode nos ensinar alguma coisa e aquele com quem a gente, né, se tiver boa vontade, vai aprender muito. E é sobre isso que eu queria bater um papo com você nessa noite de domingo, dessa nossa caminhada, dessa nossa percepção, né, de vida, principalmente de vida espiritual. E aí, para a gente aprofundar um pouquinho, para balizar a nossa conversa, eu separei um texto aqui muito interessante, texto que eu já discuti com vocês algumas vezes, mas a palavra de Deus é fantástica, ela é dinâmica, ela é viva. A gente pode revisitar o mesmo texto várias vezes, e todas as vezes que se fizermos isso com oração, na presença do Espírito Santo, a gente vai tirar coisas novas, né, desse texto. E era isso que eu queria compartilhar com você. Um texto, como já disse, que a gente já compartilhou, mas eu gostaria de voltar a ele. Então eu estou falando da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. E aí, você sabe, eu leio sempre na NVI, e vou convidar a você, se não tiver com a sua Bíblia na mão, que me acompanhe. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. E assim registrou, né, o apóstolo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que coisa bacana, né? O apóstolo Paulo aqui começa essa conversa numa carta que enviou aos Filipenses, fazendo afirmações aqui muito interessantes. Mas eu gostaria de mergulhar um pouquinho no texto, e a gente busca sempre os detalhes, né? Talvez até aquilo que não está posto de maneira objetiva no texto, mas está subentendido. E aí eu vou mergulhar nesses 6 versículos com você um pouquinho, para a gente ver essa realidade, né, de como é que a gente caminha, em que estágio a gente está, e como é que a gente deve se enxergar à luz da palavra de Deus, no que diz respeito à nossa caminhada espiritual. E aí eu começo já na apresentação que Paulo faz, né, da sua carta. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, se você parar para perceber, a exemplo do, né, acontecimento de ontem, onde eu já sou mais experiente, né, tenho mais rodagem do que o Vitinho, era um encontro de gerações bem distintas, né? E aqui também é Paulo apóstolo, um homem muito experiente, com muita, né, já rodagem no Evangelho, alguém preparado, alguém que consegue ouvir nitidamente ali a voz do Espírito Santo, consegue discernir, isso é importante demais, essa capacidade de discernimento, acompanhado de um jovem pastor, né, em início de carreira, de um garotão que ainda estava ali tentando entender exatamente qual era essa vocação que Paulo já havia percebido nele, essa vocação de ministro do Evangelho.
Mas o apóstolo Paulo, de imediato, já os coloca em igualdade de condições. Ele não olha para o Timóteo, embora o chamasse de filho, como alguém, né, inferior a ele, como alguém que precisaria ali render a ele homenagens. Não, ele se coloca na mesma posição que ele diz que os dois são servos do Senhor. E essa é a primeira grande lição que a gente tira desses versículos iniciais aqui. Todos nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Não importa a posição que ocupamos na denominação, não importa o quanto já temos de caminhada, não importa em que estágio a gente já se encontre dentro dessa vida, né, espiritual, o quão de bagagem já possuímos. Não, nós somos todos servos do Senhor Jesus. Estamos aí no mesmo barco, estamos caminhando na mesma direção, estamos buscando o mesmo objetivo, né, que é encontrar a vida eterna depois, né, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que nessa caminhada a gente vai precisar, né, ter uma atitude bem proativa, bem dinâmica. A gente precisa estar sempre trabalhando o tempo todo. E é isso que o Paulo vai começar a dizer aqui. O Paulo vai dizer assim, lá no verso 3, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, e em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês. Olha que coisa legal, né? E a maior coisa que me chama a atenção lendo esses versículos é o que o Paulo está nos alertando acerca daquilo que eu acabei de falar aqui, que essa nossa caminhada ela é dinâmica. Paulo coloca sempre as suas expressões aqui, né, para alguém que está em movimento. Ele nunca se reporta ao passado, nem muito menos ao futuro. Ele está falando sempre do presente, de um presente onde esse fazer, né, é ato contínuo. Ele diz, lembro, ele diz, oro, ele fala da cooperação de vocês desde o começo até agora, ou seja, e essa é a verdade que o Evangelho nos traz. A gente precisa aprimorar a nossa vida com Cristo todos os dias. A gente precisa melhorar a nossa caminhada todos os dias. A gente precisa exercitar, né, misericórdia, graça, paz, né, tudo isso, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, todos os dias. Então, quando é que eu alcanço a estatura de varão perfeito, pastor? Só no dia que você encontrar Jesus, né? Só lá no derradeiro dia, aí você encontra essa possibilidade. Até lá, a gente está em construção. Até lá, a gente, né, caminha buscando ali uma novidade de vida diariamente. E como é que a gente olha, então, para aqueles que estão ao nosso redor? Com um olhar de igualdade. Todos estamos aí, não é, na mesma toada, na mesma trajetória, buscando a mesma coisa. Alguns, uns passos um pouco mais atrás. Outros, né, num caminho mais avançado. Mas todos buscando o mesmo objetivo. Alguns abraçaram a fé agora, estão pouco ainda verdes, né, ainda procurando entender essa realidade, conhecer ainda, precisando de coisas a serem transformadas na sua vida de maneira imediata. Outros já estão mais amadurecidos, outros já estão, né, com ali a sua caminhada um pouco mais segura, mas certamente todos precisam continuar, né, mudando diariamente, precisam continuar adaptando-se todos os dias a essa nova realidade que é a caminhada cristã. Por isso eu fico muito feliz quando a gente olha para a Bíblia e vê que Jesus compreendia muito bem essa nossa necessidade. Ele sabia muito bem que éramos imperfeitos, ele sabia muito bem que éramos necessitados ali da sua graça, né, e da sua misericórdia. E ele as derrama sobre nós continuamente, diariamente, e nos dá sempre a oportunidade de melhorar, de caminhar. A gente às vezes tropeça? Claro, às vezes a gente dá uma escorregada aqui ou acolá, a gente, né, trava um pouquinho, mas daqui a pouco a gente ganha novo ânimo, a gente começa a caminhar e a gente vai em frente. Porque a gente é alguém sempre em construção, como a igreja também é. Eu me lembro desses últimos tempos, esses meses, onde a gente tem
né, feito um esforço, né, principalmente aí daquela turma que gosta muito dessa atividade da área da construção. Eu destaco o irmão Antônio, o irmão Orlando, o irmão Carlos Guedes, todos muito habilidosos, né, que têm ali essa capacidade de atuar nessa área, e eles têm feito um esforço fantástico para tornar a sua igreja, o templo, né, onde você participa, mais agradável, né, para reformá-lo, dar a ele uma cara nova. Isso é muito bacana, mas isso acontece também na vida da gente. A gente está sempre ali em construção, e a gente é mais ou menos como uma casa mesmo. Jesus já havia, né, mais ou menos orientado nesse sentido. Lembra-se lá da palavra, né, que Jesus usou para nós através de uma parábola, onde ele fala a respeito daquela casa que tem alicerce na areia e alicerce na rocha. Ele está nos dando uma ideia, não é, metafórica, claro, de que a gente está sempre em construção, né? Que embora exista uma base, é preciso dar continuidade a essa obra, né, de construção. E o apóstolo Paulo, vai falar disso aqui para a gente. Olha só, lá no verso 6, ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Viram aqui o que a gente acabou de falar agora? O Paulo também tinha essa percepção, né, que a gente está sempre em construção. Pastor, quando é que termina? Quando é que a gente fica pronto? Só lá no dia em que a gente encontrar Jesus. Até lá, a gente vai estar em construção. Até lá, a gente é como uma casa mesmo. E você já viu como é que funciona lá a sua casa? Eu tenho certeza que na sua casa é igual a minha, né? A gente às vezes precisa fazer alguns reparos, a gente às vezes precisa, né, de uma reforma mais ampla. Em outros momentos a gente precisa construir coisas novas, né? Em outros momentos até destruir coisas mais antigas. A vida é bem parecida com uma casa, né? Então dá para dizer, né, que alguém é ali um edifício tão ruim que não possa ser reformado, né? Mas também ninguém pode dizer que já é um edifício pronto e não há mais necessidade nenhuma de mexer. Chegou no ponto máximo, né? Chegou à perfeição. Não, nós não chegamos nunca à perfeição. A gente às vezes, né, precisa de reparar algumas coisas na vida. E isso já percebeu que na obra é sempre muito interessante. A gente percebe que tem um probleminha ali e que precisa ser consertado. Aí a gente vai lá buscar a solução. A gente compra materiais de construção, a gente empenha lá a mão de obra, mas você notou que toda vez que você mexe em alguma coisa, aparece uma outra coisa para ser consertada. A gente vai começando a perceber que não estava tão bom como a gente imaginava. Porque às vezes a gente olha para casa e diz assim: não, dá para quebrar um galho, né? Aquilo ali não está ali 100%, não, mas dura muito tempo ainda, cumpre o seu papel durante muito tempo. Às vezes não. Às vezes a gente precisa de uma reforma geral. Às vezes a gente precisa parar para buscar informações na Bíblia, né, para orar bastante, perdão, para ver se já não é hora de fazer uma reforma. E isso a gente não pode perder de vista. Com essa experiência que eu tive com o Vitinho, foi muito legal. Eu percebi, né, que eu ainda preciso aprender muitas coisas, mas percebi também que eu posso, né, aprender coisas com o Vitor e ele pode aprender coisas comigo. Que o Vitor e eu somos parte, né, de uma família que tem os mesmos objetivos e que a gente pode ainda fazer muito um pelo outro. Mas para isso a gente tem que ter uma dose muito grande de compreensão, uma dose muito grande de paciência, uma dose muito grande de tolerância, uma dose muito grande, né, de, principalmente, percepção de realidade. E por isso é que eu sempre disse a vocês, vou repetir aqui sem medo de errar, que o maior dos dons que a gente pode pedir ao Senhor nesses tempos, nesse tempo, né, em que aqui estamos, e que Ele pode nos oferecer, é o dom de discernimento. É aquele dom que a gente tem, né, de conseguir perceber claramente o certo e o errado, perceber claramente o momento, né, onde o perigo chega e aonde a gente está se livrando do perigo. É ter essa capacidade de discernir o que é espiritual e o que não é espiritual, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque a vida do crente é envolvida diariamente nesse
né, exercício de controle, nesse exercício de vigilância e, acima de tudo, nesse exercício de fazer cumprir a vontade do Senhor. Então, com as orientações de Paulo aqui aos Filipenses, dessa obra que ainda não terminou, que o Senhor faz na minha e na sua vida, eu quero te chamar a atenção mais uma vez para essa realidade de que você ainda não está pronto, de que existem coisas na sua vida que ainda precisam ser moldadas e mudadas, coisas que ainda você precisa deixar de praticar, coisas que você ainda precisa começar a praticar e coisas que você precisa aprimorar. Essa é a realidade da caminhada cristã. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, né? Mas acredito que o Senhor vai me conceder algum tempo ainda para que eu consiga aprimorar muita coisa que eu ainda preciso aprimorar. E para começar a praticar muita coisa que ainda não pratico, jogar fora tantas outras que ainda fazem parte da minha realidade. Porque o ser humano é assim, as nossas experiências, né, acumuladas, elas é que vão construindo a nossa vida. Então, há também essa ideia de que parecemos uma esponja, né? Vamos ali assimilando, mas a gente precisa, né, filtrar o que é bom e desprezar aquilo que não presta. Só deve permanecer em nós aquilo que vem do Pai, só deve permanecer em nós aquilo que agrada ao Senhor. E eu te convido nessa noite a refletir sobre isso, a refletir sobre esse ser em construção que você é e eu também sou. E quando a gente constrói essa capacidade de refletir sobre isso, a gente entende melhor o outro, a gente entende melhor, né, as nossas atitudes, a gente pondera mais as nossas, né, decisões e a gente caminha agradando ao Pai. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa noite, você que tomou consciência de que é um ser em construção, não deixe de fora o construtor. O Senhor Jesus quer reformar a sua vida, Ele quer reconstruir, né, a sua existência. Ele tem aí coisas a serem, né, modificadas, Ele quer construir coisas novas, mas Ele quer destruir algumas coisas também que já fazem parte da sua realidade. Então, não resista a esse chamado do Senhor, não resista à voz do Espírito, porque fazendo assim, você vai ser muito mais feliz. Fazendo assim, você vai gozar dos benefícios que o Senhor pode te ofertar. E Ele quer te ofertar. Eu quero te alertar, não é, que no mundo espiritual não há diferença entre eu e você. Aos olhos do Senhor, nós somos, né, pessoas no mesmo nível. Ele nos ama de maneira, não é, igualitária. Eu já disse isso várias vezes, vou repetir aqui mais uma vez, não há nada de melhor que você possa fazer para que Deus te ame mais. Mas também não há nada tão complicado, tão difícil que você possa realizar para que Ele te ame menos. Deus te ama sempre plenamente. Então, nessa noite de domingo, nesse primeiro dia da semana, eu quero te encorajar a pensar, né, nessa sua vida em construção. Entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que você tem percebido que tem atrapalhado a sua caminhada. E pedir a Ele que venha, né, a te trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, que o Senhor te guarde e te proteja. Amém.